Eu chamo-me Carlos, sou carpinteiro naval e estou aposentado. E, como tal, fiz aqui uma exposição sobre a minha profissão, sobre carpinteiro naval, porque eu tenho muitas fotos, muitas ferramentas antigas, porque o meu pai também era carpinteiro naval. Portanto, neste painel são estaleiros vários no nosso país, Peniche, de Vila de Conde, etc. Este painel aqui é o estaleiro naval de Peniche, que é o único que está a elaborar. Portanto, só faz barcos em fibra, em aço, em madeira, acabou, porque já não existem carpinteiros para tal fim. Este painel é dedicado ao Visconde. Portanto, presentemente só existe um carpinteiro naval em atividade, que tem 49, 50 anos, que se chama Albertino. Eu já tenho 75 e os reformados, obviamente, já não contam. Enquanto em 2024 só existe um carpinteiro naval, em 1950, este estaleiro em Peniche de Cima tinha perto de 50 operários. Obviamente que a profissão também era muito mais artesanal, não havia tantas máquinas. E, portanto, meu pai está aqui nesta foto, e depois vim de pequenino morar para o Visconde, e minha avó comprou esta casa, mandou construir esta casa, e meu pai começou a trabalhar por conta própria. Portanto, todas estas fotos de barcos pequenos foram feitos ou reparados aqui no Visconde, mesmo aqui à saída daqui da oficina, porque a estrada não era alcatroada, como podem ver aqui, esta foto é de 1967, mais ou menos, e o chão era assim, não passava carros porque também havia poucos, e bicicletas de bom. Esta já é mais recente, mas mesmo assim já tem 40 anos. Portanto, os barcos eram construídos e depois era posto um outro lado debaixo dos barcos e eles eram dirigidos para a rampa do salva-vidas na Ribeira. Aqui é uma entrevista com o Sr. José Maria Malheiros, de 2003, em que vai referir ou refere que é uma atividade em vias de extinção, a carpintaria naval. Isto em 2003. Portanto, passado 20 anos, só existe um carpinteiro, porque os carpinteiros que aqui estavam, no estaleiro da Gaboa, também foram para a reforma ou para a pré-reforma. Ferramentas dedicadas para furar. Portanto, antes da ferramenta elétrica, devem saber que muitos destes furos, para pôr estes parafusos compridos, tinham que ser feitos com esta ferramenta que se chama um trave. E quando o trave não dava comprimento para o parafuso, tinha que se acrescentar o trave na oficina com o varão. Portanto, isto são traves, isto são berbequins antigos, isto é um arco de pua, uma peça já muito antiga, que já deve ter mais de 60 anos, porque eu era adolescente e o meu pai já tinha. Aqui são as brocas que se metem na bucha e depois da roda, por isso se chama um arco de pua, porque a broca se chama pua. Aqui estas pequenas ferramentas são volumas com as quais se faziam os furos nas tábuas, para as tábuas não racharem, não é? Não estalarem, para pregar os pregos, os parafusos, etc. E então havia esta peça artesanal que se chama voluma. Estas são melhores do que estas porque dá mais jeito para furar, por causa do cabo. Portanto, isto agora são apenas peças de museu. Agora há brequins elétricos e a bateria, etc. Isto são apenas peças de museu. Aqui, nesta secção, portanto, uma referência a uma peça que se chama serrão. Serrão, cuja finalidade é cortar as árvores na floresta. Aqui pega um operário, aqui pega outro e depois cortam a árvore. Obviamente que agora há motosserras e é tudo mais rápido. O serrão e o machado. Portanto, esta secção aqui é para mostrar o que se faz e como se faz para vedar os barcos. Portanto, quando se está a pregar as tábuas, quando o barco já está todo entabuado, com estes ferros de calafetar, com este maço, se introduz estopa na junta ou na costura do barco para vedar. Portanto, aqui é algodão, aqui é linho. E o linho leva um banho de alcatrão e por isso se chama estopa alcatroada. Com estes ferros, um ferro mais fino, mete-se a estopa, outro mais grosso de um gorno, rebate-se a estopa e depois com uma espátula betuma-se tudo e leixado e pintado e fica bonito. Portanto, tem que ser betumado para não se conhecer a junta ou a costura. Se não se fizer esta operação, o barco entra à água. Portanto, o algodão é a mesma finalidade, só que é muito mais caro e, portanto, uma traineira leva muitos quilos de estopa e por isso nós optamos mais por isto. Isto os utilizavam dedicado a plainas diversas e cada uma tem que ter um nome pelo qual nós conseguimos identificá-las, não é? Uma garlopa, um rebote, uma plaina de asa, uma plaina de volta, porque as madeiras quando se vão tortas têm que ser com estas plainas tortas. Uma plaina de volta e esta é que é côncava, uma plaina vertical. Aqui é um guilherme, etc. Um cortiché, um griminho e etc. Aqui são revistas, são livros dedicados à pesca e à construção naval. Um livro sobre a construção naval, escrito por um engenheiro, um livro do Sr. Luís Correia Peixoto e também um bom livro sobre
o homem e o mar. Ora, portanto, isto são modelos de barcos que são feitos à escala e, portanto, aqui há que se tira o barco, não é? Portanto, isto depois é passado para um estrado e depois para uma grade e daqui vai sair o barco. Portanto, isto são as madeiras mais utilizadas, o pinho manso, o carvalho e o pinho bravo. Estas madeiras são estrangeiras e as mais utilizáveis na construção naval em Portugal são estas três, porque são nacionais e não só. Portanto, para se tirar estas madeiras tortas, chamam braço, nós temos que optar por as árvores assim tortas, que são as pernadas. As pernadas das árvores, do pinheiro manso e do carvalho, é que tiram estas madeiras assim tortas, porque nós temos veias e a madeira também tem que ter veios ou veias. Senão, parte. Se formos tirar isto de uma tábua direita, parte. Por isso tem que ser. São as trancas das árvores. Vou exemplificar aqui com uma revista. Portanto, isto é um sobreiro, que é da família do carvalho. Vejam as trancas que isto tem, não é? E claro, isto é um sobreiro ainda fino. Não há muitos caroços que tiram pernadas muito grossas, não é? O sobreiro não se corta por causa da cortiça. Mas isto é só para exemplificar que o carvalho é a mesma coisa. Presentemente, onde fica o clube naval, que era dos irmãos Costa, e então aqui dois serradores a cortarem um pinheiro para o tabuado do barco. Portanto, isto é pinho bravo. Aqui é a capitania e, presentemente, é onde é que está o clube naval. É só subir a ponte e à direita. Aqui um estaleiro naval, aqui um barco que é a Igualdade, já traz peixe. Traz muitas gaivotas, é sinónimo que traz peixe. O molho, os pescadores. Aqui as tarefeiras são as senhoras que põem o peixe depois tirado das máquinas em caixas que hoje são de esferovite e antigamente eram de madeira. Arrumam a sardinha bem arrumadinha, com gelo, etc. e vai nos carros para o destino. Aqui, fábrica de conservas. E antigamente havia muitas fábricas, agora há poucas. Fábricas de conservas, de sardinha, de cavala, de bicarão, etc. Quando se partem as redes, tem que haver alguém que tapa os buracos, são os atadores e as atadeiras. Ora, aqui também livros dedicados. Livro de cadastraneiras. E aqui uma cena de um filme americano em que o ator interpreta um personagem português, que é o Manuel, num filme chamado Os Lomos do Mar. Só as pessoas muito velhas já conhecem isso. Ou as pessoas mais ligadas ao cinema, obviamente. Um projeto que tem que ser assinado pela Câmara. Para se fazer um barco, a mesma coisa. Tem que se fazer um projeto que vai para Lisboa e depois é aprovado pelos engenheiros. Isto é um projeto de um barco, este é do outro, memória descritiva e aqui o projeto está aprovado para a construção dos barcos. Hoje, para pintar o fundo dos navios e dos barcos, portanto, o chamado biacoque. E, como tal, os barcos iam ali para o Portinho Meio, neste caso, no Portinho Meio, mesmo naquela rampa ao lado do restaurante popular. E então, com a maré vazia, obviamente, com esta ferramenta, com o molho de carqueja ou sama de pinheiro, dava-se um calor no fundo do barco, para o fundo do barco ficar quentinho, porque obviamente está molhado. E depois, outro senhor, com esta raspa, raspava a carena velha que estava aqui. E depois, entretanto, havia um caldeirão destes, ou muito maior, um caldeirão, que estava aquecendo um material, ser uma mistura de alcatrão, outro material de verniz, uma mistura que se fazia, e então depois com um pau grande destes e com uma pele de ovelha ou de carneiro, se dava no fundo do barco uma carena, que é o que está aqui escrito, carena ou crema, que é a mesma coisa. Portanto, num dia dava-se deste lado, a maré vazia, a maré cheia, o bar era tombado, e depois, no outro dia de manhã, na vara, havia assim com um rasgo na vara, e depois enrolava-se a pele com o arame, que era para não queimar. Se fosse com o fio, queimava. E depois dava-se a crena, ou crena. Era um processo que utilizava para o fundo do barco não ganhar limo, não ganhar algas, não apodrecer, etc. Pronto, o barco era pintado aqui para cima de barranco, senhores, e daquilo lá desta crena. Era também um trabalho já muito porco, não é?